Bom dia, graça e paz a todos. Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, lá no finalzinho, que bem-aventurados seríamos nós quando fôssemos perseguidos, achincalhados e quando inventasse toda sorte de injustiça e mentiras contra nós. Porque assim como acontece hoje conosco, acontecia também lá no passado com os profetas. Eu vou incluir Jesus na lista também, né? João Batista, Jesus, todos morreram. E aí, obviamente, também morreram os apóstolos, crucificado cabeça abaixo, crucificado no X, cortado ao meio, amarrados os braços e puxados por carroças, apedrejados ao fio da espada, etc. Tudo isso porque essas pessoas decidiram falar a verdade. E os crentes Nutella de hoje ficam preocupados porque eu tô com a camisa do Corinthians aqui. Ah, pastor, não pode usar camisa, não pode torcer pro time de futebol. Mas você joga a bola lá com seus amigos, né? Mas você lá na Baixa torce por um time, né, de futebol. Ah, eu não torço não, nem gosto e tal. Mas na Copa do Mundo você para pra assistir a seleção brasileira. Ou a seleção brasileira não é time de futebol também. Enquanto você Nutella tá aí perdendo tempo olhando para minha aparência, para minha roupa, você devia olhar mais para o que está acontecendo hoje. Enquanto você está preocupado com a IA, né? Alguns auê já estão acontecendo aí. O último agora foi o do carnaval, né? Que veio com umas gracinhas lá dos enlatados e tal. Aí tem gente que ficou com ódio, com raiva, com... Meu irmão, Jesus na cruz disse assim: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia também diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles eram chamados filhos de Deus. Mas espera aí, pacificador é frouxo? Não. Pacificador é aquele que só se defende, não ataca. E quando a galera postou algo contrário, dizendo: eu sou mesmo conservador, eles não estavam atacando, eles estavam se defendendo. Sabe o Iron Dome de Israel? Quando os imbecis lá radicais mandam os endemoniados radicais do ISIS e seus compatriotas e até a raça todinha da esquerda que defende essa escória da humanidade. Pronto. Israel está só se defendendo. E quando Israel manda mísseis de volta que atinge os lugares específicos militares, ele está só se defendendo. Devolver a afronta com respostas não é perder tempo, não. Porque vai ter alguém aí do outro lado da tela que vai estar assistindo, que vai começar a se convencer. Cara, realmente, eu estou sendo massa de manobra. Eu estou sendo mula, jumenta. Eu não estou raciocinando direito. Eu estou odiando os meus amigos, odiando as pessoas e dizendo que nós somos a turma do amor. Mas eu, como cristão, não estou sendo pacificador. Eu estou lutando do lado errado. A Bíblia diz assim: nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e dominadores deste mundo tenebroso. Principados e potestades aqui representa todas as castas políticas e influências ou influenciadores que estão sob a influência dos espíritos da maldade nas regiões celestiais. Ou seja, é todo movimento aparente, todo um sistema, né, dominado por demônios que está lutando contra nós. Billy Graham, o maior evangelista da Terra, lutou contra o comunismo toda a sua vida de pregador. Aí você, um Nutella, que não ora nem 10 minutos, acha que crente não pode lutar
em questões políticas. Mas o Billy Graham, que foi o maior evangelista do século XX, confrontava o comunismo, que é uma religião disfarçada de política. Porque o comunismo, eles são extremamente estratégicos. E, na verdade, como Jesus disse, né, os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Jesus disse que nós temos que ser prudentes como uma serpente. Já parou para analisar que uma serpente, a prudência dela é se organizar para atacar? Para dar a picada dela, a mordida dela? Tem delas que vai doer. Tem delas que vai lançar o antídoto. No caso da serpente lá, original, a peçonhenta, é um veneno. Mas Jesus está usando apenas a estratégia dela. Então, se ela sabe picar na hora certa, nós temos que dar a picada na hora certa. Às vezes os crentes não sabem dar a dose certa de veneno aplicado. Ou seja, a dose certa do antídoto que vai curar as pessoas. O próprio Jesus se comparou à serpente de bronze no deserto. Não para adoração, não para idolatria, mas para referendar que assim como ela foi levantada no deserto e as pessoas eram curadas das picadas das serpentes deste mundo, ela também, ele seria levantado para que todos fossem atraídos por ele. Prudência da serpente. Simples como a pomba. Quem falou para você que a pomba é símbolo de paz? Aonde que na cultura judaica, nas culturas antigas era? Não, era símbolo de guerra. Quando se lançava a pomba no ar, era porque ia iniciar uma guerra. O movimento das asas dela, o barulho, dava a ideia de um ataque. Quando o Espírito Santo desceu em forma de pomba, ele estava dizendo: esse mundo agora vai sofrer uma guerra espiritual entre o reino da luz e o reino das trevas. E quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, ele quer dizer que ele é o farol de milha, que quando acende o carro que vem lá na frente se confunde. Então o carro tem que parar. Porque a luz ela penetra todo lugar e toma conta de tudo e deixa você confrontado. Então, prudente como a serpente, simples como a pomba é ser básico, saber fazer guerra da maneira correta, saber ter conhecimento da Bíblia, revelação, entendimento, conhecimento. Muitos crentes, por só terem revelação, ficam alienados. Aí, o chip é pecado, a IA é pecado, a televisão era pecado. Hoje é os mesmos que diziam, tem canal de televisão. A rádio era pecado, agora eles usam a rádio. Colossenses diz que não toques, não manuseie, nada disso serve contra a sensualidade desse mundo. O reino de Deus é espírito, paz e equilíbrio. É uma paz conquistada com guerra espiritual, com batalha espiritual. Eu fui para um retiro agora recente, e se não tivesse uma equipe de intercessão orando, aquele retiro ia sofrer muito contra-ataque. Ou vocês acham que o diabo está bem? Ou vocês acham que esse desfilezinho aí não foi um contra-ataque de Satanás? Claro que foi. E nós temos que responder à altura. Nós podemos processá-los enquanto o suposto democracia, né? Que a gente não vive numa democracia, que se houvesse, essa escola de samba já estaria punido. O patrocinador dela, que foi o atual presidente, já estaria punido. Todo mundo estaria punido. Que houve intolerância religiosa. Se é um pastor fazendo um desfile de, vamos dizer, um bloco evangélico, falando mal da religião afrodescendente do Lula. Imagina se fosse. Ia estar uma guerra, um sarapatel de bode, como diz aqui no Nordeste, em todo o país. Prendam os evangélicos, prenda o pastor, prenda todo mundo. Né? Ou só você não está percebendo que Jesus fala assim: por se multiplicar a injustiça, o amor de muitos esfriaria. A injustiça é iniquidade. Iniquidade é a anomia, não ter lei.
E nós estamos vendo pessoas que passaram um batom numa estátua, que deveria ser punida de uma forma educativa, sofrer 17 anos de cadeia enquanto um traficante está solto nas ruas. Foi preso, daqui a pouco está solto na audiência de custódia ou nas saidinhas de final de ano, de Páscoa ou de sei lá o que mais. Dia dos Pais, Dia das Mães, São João. Daqui a pouco vão inventar o dia do presidiário, né? Então, os valores estão invertidos. Falsos mestres, o cara vem cantando uma musiquinha lá, aí todo mundo é cultura. Cultura do inferno infiltrando dentro da igreja. As infiltrações fazem com que uma casa caia. Estou com uma parte da minha parede ali perto do banheiro toda infiltrada. Parte da parede está querendo ruir, porque há uma infiltração. Infiltração é uma maneira inteligente de se espalhar por dentro e matar. Voltando à simplicidade da pomba, a pomba não é pombo. Existe a pomba macho, a pomba fêmea. Ela não desce para comer lixo. Ela fica nos lugares altos e ela só come comida seletiva. Então, nós sermos simples como uma pomba, é se alimentar da palavra de Deus, ler livros que tragam algo para nossa edificação. Se há algum louvor, se há alguma coisa boa, se edifica, se é nobre, nisso pensai. Então, quando lá diz assim, olha, que a nossa luta não é carne e sangue, as armas da nossa milícia não são carnais, significa que nós somos um exército. Igreja é um exército do reino dos céus. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feito pelos anjos no céu. Ou seja, eu preciso entender que quando uma afronta dessa vem, eu preciso me posicionar e dizer não, não aceito, publicar algo contra eles e falar do amor de Cristo e dizer, Senhor, perdoa eles, porque eles não têm cabeça no lugar, eles não sabem o que estão fazendo. Essa é a nossa posição, porém orar para que o reino das trevas caia, sejam envergonhados, sejam punidos, que passem vergonha, que sejam humilhados. E outra, para que as pessoas que estão em casa, que viram aquela cena e que se sentiram feridas ou tocadas por ser família e também por ter alguém na sua família que é cristão, que é evangélico, a pessoa se sentir ofendida e dizer, eu não apoio mais esse tipo de coisa, não concordo com isso, porque eu tenho pessoas amadas que são cristãs, católico ou evangélico, que estão sendo afrontadas com esse desfile. E outra coisa, zombar de uma pessoa idosa presa, né? Imagina se fizesse uma alegoria com o Lula preso no carnaval, né? Ia dar maior polêmica, talvez a escola fosse processada, e etc. Aí o progressismo vem com o feminismo para defender as mulheres. Mas quando uma mulher pensa diferente delas, elas não defendem. Quando uma mulher não é da esquerda, ela é estuprada, elas não defendem. Então isso não é feminismo. Isso é partidarismo usando as mulas do feminismo. O racismo. Não, é mentira. Porque se fosse verdade, quando vissem um preto se tornar empresário ou alguma coisa, eles apoiariam. Mas não, eles não querem. Eles querem que o preto fique pobre, lascado, para que eles possam ter a massa de manobra defendendo as ideias deles. Então isso aí não é liberdade. Isso não vem de Deus, isso é escravidão, isso é do inferno. O diabo é que está preparando os seus anjos para receber todo mundo lá. Perdão, num lugar que nem é a casa dele, que é o inferno, onde ele é mais um, humilhado e derrotado. O satanismo está aí, a bruxaria está aí de forma explícita. Olha o caso Epstein. Fique atento, meu irmão. Se ligue no que você está vendo. Pare de ser trouxa. Pare de ser massa de manobra. E ficar, o chip. A IA. Meu irmão, use a IA a favor do reino de Deus. O que tem de gente inteligente usando a IA a favor do reino de Deus? Usa a TV, a internet, o seu Instagram, o Facebook para pregar o evangelho.
Para de perder tempo dizendo que isso é do diabo. Se torna do diabo se você oferecer para o diabo. Você não é do diabo, você é de Deus. Então ofereça para Deus. Quer comais, quer bebais. Qualquer coisa que você venha fazer, façais para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Vai fazer uso da internet. Faz para a glória de Deus. Não, mas aí você tá lá no tigrinho, né? Jogando, perdendo tempo, né? E destruindo sua família por falta de dinheiro. Bom, aí é bom, né? O viciado, o idólatra de mamon. Aí isso aí você não se preocupa que é pecado, né? As apostas lá no jogo de baralho, no jogo de dominó. Que não é pecado jogar baralho no dominó, mas apostando, perdendo o dinheiro do pão de estar em casa. Viciado, né? Tá certo. Vamos deixar de ser hipócrita. Vamos levantar, vamos dobrar o joelho e orar, clamar por um avivamento no Brasil. De verdade, genuíno. A começar em mim, a começar em nós, a começar na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém.